Olá, bem-vindo de volta, marinheiro espacial, para o episódio 8 do Sítio de Vrax. E hoje nós vamos entender como uma situação relativamente sob controle, um ataque num planeta isolado, uma vitória imperial garantida, era só uma questão de tempo, escalonou para uma coisa muito maior que vai precisar da intervenção dos anjos da vingança do Deus Imperador para poder virar o campo de batalha a favor das forças leais ao Império. Hoje nós vamos ver como os anjos chegaram em Vrax. No caso, no episódio anterior, você lembra que as forças defensoras fiéis ao Cardeal fizeram um contra-ataque no flanco esquerdo, ao norte das linhas ofensivas de Krieg, destruindo um regimento completo da primeira Line Corp. E agora que com um regimento a menos, em torno de 80 mil soldados mortos e a linha tendo que recuar para se manter integral e viva, e vários soldados morrendo na artilharia e no contra-ataque com blindados e veículos de transporte inimigo, infelizmente as forças leais ao Império tiveram que se contentar fazendo uma linha muito mais distante do que aqueles queriam no norte das defesas, enquanto as outras Line Corps conseguiram avançar e encircular as defesas dos inimigos, que abandonaram de uma forma muito coordenada as defesas da linha externa. E isso é uma coisa que eu queria falar um pouco mais. Não é fácil controlar uma retirada. Uma retirada é algo que espalha pânico. Ter que levar centenas de homens, equipamentos, suprimentos é algo muito difícil. O terreno de Vrax é, em sua maioria, um terreno poroso e quando chove ele vira um lodo. Então não tem vida assim, vegetal ali, a não ser algas na água. Então não é nada que sustenta o solo, é um solo muito frágil. Então tu não tem como levar centenas de caminhões para cima e para baixo, porque vai causar engarrafamentos, os caminhões vão quebrar, atolar. Não é muito fácil o transporte ali. Existiam estradas antigamente, mas depois de anos de combate contra a artilharia da Death Corps of Krieg, não sobrou muito das estradas para contar a história. Existem alguns túneis subterrâneos que levam mais para a retaguarda das primeiras posições, mas mesmo assim, esses túneis não iriam levar mais do que 10 a 20% das tropas externas. Então isso aí provavelmente já tinha sido treinado pelos traidores, imaginando que eventualmente a linha externa ia ser impossível de sustentar. Então, provável que durante aquele ano entre a rebelião e as tropas imperiais chegar no planeta, eles treinaram e coordenaram uma retirada organizada da linha externa para a linha secundária, em etapas e cada grupo fazendo a sua parte. E pelo visto, essa preparação deu certo para os traidores, porque eles conseguiram recuperar boa parte da artilharia, da munição e do manpower, que seria a mão de obra, os soldados da linha externa que não morreram nessa nessa retirada e não foram também encirculados pelas forças de assalto de Krieg. É muito provável que quando eles viram que era impossível reconquistar o forte, eles chamaram a retirada, e também porque os traidores iriam ter visto uma grande mobilização das tropas de Krieg para aquela direção da penetração da linha externa, então eles já começaram a dar ordem de retirada naquele momento. E isso para os traidores pagou, porque a segunda linha agora ela estava mais defendida que a primeira. Como ela já era uma linha mais antiga, foi investido muito mais nessa linha. Os bunkers aqui, as trincheiras, as posições defensivas, os túneis subterrâneos eram muito melhor construídos do que da posição externa. Esses aqui
foram feitos para não serem quebrados. E infelizmente, assim como as forças de Krieg vão descobrir, essa aqui, a segunda linha, era mais dura do que a outra. E por vários meses eles tentaram penetrar as defesas dos traidores. Infelizmente, cada vez que existia uma pequena penetração, parecia que a linha ia ceder, os traidores vinham com reforços mecanizados, com tanques, com artilharia, e tu não conseguia fazer uma foothold. Foothold seria um local para te segurar o pé, um porto seguro para poder invadir, que nem eles fizeram na primeira. Aliás, a penetração da linha externa foi uma mistura de sorte com imprudência dos defensores, que ficaram meio que acostumados ali e acharam que eles nunca iriam atravessar. E agora, as forças leais ao cardeal, eles não iriam deixar os soldados baixar a disciplina. Cada vez que a artilharia inimiga parava, ele ordenava os soldados a sair correndo dos bunkers e manejar as posições defensivas. Os soldados tinham mais medo do pessoal que botava ordem a mando do cardeal do que realmente do inimigo. E eles estavam certos em temer esses caras, porque eles são fanáticos pelo cardeal e pelas suas palavras. Então agora, meus amigos, a segunda linha de defesa vai segurar. E voltou tudo então à estaca zero. O pessoal de Krieg fez as suas linhas ao redor dos inimigos. No norte, onde o contra-ataque tinha sido bem sucedido para os traidores, eles foram sendo expulsos de volta até essa segunda linha defensiva, e ali os traidores perderam bastante soldados e veículos blindados. E por que isso? Porque nessa posição entre as duas linhas defensivas não havia uma posição pré-feita, trincheiras bem posicionadas e artilharia posicionada contra as forças imperiais. Então agora, num terreno teoricamente aberto, com trincheiras improvisadas dos dois lados, o pessoal de Krieg era altamente acima dos traidores. A sua capacidade tática e militar e o seu treinamento para tomar trincheiras era muito superior ao dos seus inimigos. Então, aos poucos, aquele avanço que os traidores fizeram no norte foi sendo reconquistado pelas forças imperiais. Era para ser, segundo o plano maior de batalha, um avanço de questão de uns dias, e levou 6 meses para eles totalmente encircular as muralhas externas do inimigo. A única coisa que parou também o avanço a leste. A única coisa que parou o flanco a leste foi que existem ali um terreno intransponível. Grandes montanhas com penhascos enormes, e existe 2 pontes que ligam a segunda linha de defesa, essa região interna, ao porto espacial. Só que essas pontes não vão ser tomadas com facilidade, e é possível que os traidores tenham enchido elas de explosivo do lado deles, e se tu tentasse tomar, eles iriam detonar. Então o comando imperial e o pessoal ali de Krieg no campo de batalha decidiu não tentar tomar as pontes, se contentando apenas em cercar o porto, as saídas das pontes e a segunda linha defensiva. Aqui, para te facilitar o entendimento, eu desenhei bem mal feito, mas o porto espacial ele fica num platô, um platô fora ali da fortaleza central de Vrax, e o porto espacial ele é conectado com a fortaleza através de 3 linhas entre a segunda linha e a linha externa. 2 dessas agora estavam meio que sobre a mira das posições das forças aliadas, das forças imperiais. E uma delas era mais interna e ainda teria acesso ao porto espacial. O porto espacial no mapa, tu não consegue ter uma noção de como ele é, só olhando aqui de cima. O porto espacial, ele é uma cidade, ele teria em torno de 500 mil a 1,5 milhão de habitantes. Existem vários blocos habitacionais,
que seriam como se fossem pequenas casas embutidas, pré-construídas, uma em cima da outra. Existem locais subterrâneos. Aqui funciona restaurantes, escolas, hospitais, tudo que é necessário para uma vida humana. E o porto em si emprega centenas de pessoas para fazer a descarga e o carregamento das naves antigamente de suprimento militar, que era para isso que servia Vrax. Então agora, com as forças militares cercando as duas conexões maiores entre o porto e as defesas interiores, aquelas duas pontes seriam intransponíveis, tanto para os imperiais quanto para o pessoal ali de Vrax, se não quiser levar tiro de todas as direções sem nenhuma proteção. Então, o objetivo era tomar a fortaleza e decapitar o cardeal. Então, eles meio que optaram por ignorar o porto espacial. Até porque, enquanto o porto estivesse ali, o cardeal teria que disponibilizar sempre centenas de soldados, às vezes mais, assim, uns 80, 100 mil soldados, apenas para manter essa posição, mesmo que nunca fosse atacado. Então era um local mais para distrair as forças inimigas e sempre apresentar uma possível ameaça de invasão, só que as forças de Krieg infelizmente não tinham a seu dispor ali um jeito seguro e confirmado de tomar o porto espacial. Então eles se contentaram em bater a cabeça contra as linhas externas. E por 6 malditos anos a guerra continuou. Olha, eu não quero nem imaginar a quantidade de corpos mortos na terra de ninguém dos dois lados. A artilharia matando os soldados defensores, os soldados de Krieg tentando tomar as posições sendo mortos, e toda vez que as forças leais tomavam uma trincheira, tomavam um bunker, conseguiam marcar e destruir uma posição de artilharia, 2 ou 3 novas eram descobertas. A guerra de atrito aqui estava pesada e os soldados imperiais estavam morrendo numa taxa de atrito muito maior do que na primeira batalha. Apenas contenta a minha mente, me deixa calmo, saber que os traidores também estavam morrendo e sofrendo do mesmo jeito. Só que a posição defensiva deles era muito forte. Infelizmente, por 6 anos, nem sinal de uma oportunidade de penetração. E nesse período, o comando maior não deu muitas ordens, ele apenas falou: quebrem a linha. E foi isso que o pessoal de Krieg faz, eles obedecem às ordens e tentam quebrar a linha. Um detalhe só: alguns blocos habitacionais, agora que os traidores tiveram que ceder às defesas externas, ficaram sob a mira das armas aliadas. Eu vou chamar as forças imperiais de aliados aqui, tá? Eles conseguiram então nivelar alguns blocos das cidades ali próximo, então seria como se tu destruísse prédios e zonas residenciais. Mas isso não era bem o objetivo. O objetivo é destruir a linha militar, mas já que tu não conseguiu destruir, então tu vai destruir qualquer coisa que está na mira. Beleza? É normal, na regra, na guerra, as regras são uma das primeiras mortes aqui que caem. Então a batalha ali acontecia dos dois lados, os civis eram alvo, beleza, nada fora do normal para uma situação de guerra. Então é isso, essa é a situação. E o porto espacial, além do único acesso, se essas pontes enormes, que não tem nenhuma proteção entre um ponto e outro, também tem outro detalhe: elas são cheias de defesas antiaéreas. Aliás, uma das maiores concentrações, a principal é a fortaleza central de Vrax. A secundária é o porto espacial. Então tu não conseguiria fazer um ataque ali por cima no porto espacial. Até teve uma pergunta nos comentários de um dos vídeos anteriores: por que as naves simplesmente não bombardeiam tudo isso aqui e acaba o problema? Primeiro,
O objetivo é reconquistar o planeta. Tu não quer reconquistar uma rocha morta, tu quer reconquistar os arsenais que estavam ali embaixo. Então tu não consegue só bombardear de órbita, porque se tu acertar o arsenal, acaba o objetivo disso aqui. Todo o investimento e os recursos expendidos foram por nada. Segundo, o local que tu tem que atingir é protegido por um escudo Void muito resistente. E esse escudo Void, quando ele é um escudo de planeta, assim, ele tem enormes reservas de energia. Não é fácil tu desarmar ele, e quando a nave ficar sobre essa direção, ela vai estar no alvo dos lasers orbitais. As baterias de laser orbital conseguem neutralizar até as naves maiores imperiais ou a dos alienígenas. Você deve lembrar ali do vídeo sobre os tiranídeos que elas destruíam os esporos que caíam. Então lasers orbitais são extremamente poderosos, uma defesa incrível, só que elas só têm um alcance por cima do local. Então a Força Aeronáutica e a Marinha não conseguia chegar nem próximo ali da cidadela, nem no porto espacial. E foi essa falta de dominação aérea que permitiu aos traidores fazer a retirada da linha externa para a linha secundária sem nem ter sido percebida pelos soldados de Krieg, porque eles não tinham suporte aéreo para tentar monitorar ou controlar o movimento inimigo por trás da linha. E depois de anos e anos e anos e anos de batalha, finalmente uma coisa mudou. Uma brecha apareceu. Graças aos transportes blindados, os Gorgons, eles tamparam usando a sua placa de metal na frente, empurrando areia, e eles tamparam as trincheiras, não é bem trincheira que se chama, é poço. Os poços antitanque, e eles conseguiram passar por cima das defesas inimigas do campo minado, do arame farpado e dos primeiros bunkers que tinham sido neutralizados por artilharia e por batalhas anteriores, e soltaram centenas de soldados atrás da linha inimiga. Agora uma penetração aconteceu. Com o suporte dos Gorgons, esses enormes transportes, os soldados conseguiram fazer uma brecha na linha inimiga. Era o que o comando estava esperando. Foi dado o pedido para mandar reforços imediatamente. Assim como a linha externa, a terceira linha, essa segunda linha também agora estava quebrando. Ia faltar só a primeira e mais antiga. Vai ser um sucesso. Soldados de Krieg, mantenham a sua posição. E meus amigos, infelizmente, um novo inimigo apareceu no campo de batalha. Os soldados de Krieg fizeram o que puderam, mas era impossível segurar essa posição. Balas explodiam os soldados em pedaços. Uma granada que parecia um míssil vindo em alta velocidade destroçava os soldados e aonde quer que eles estivessem. Soldados protegidos, cobertos até quase o pescoço nas trincheiras inimigas agora retomadas, não adiantava nada. De repente, uma coisa enorme com armadura blindada, completamente impermeável aos tiros de laser, e quando o soldado tentava enfincar a baioneta, tadinho, essa soldado gigantesco com a armadura blindada puxava um machado enorme e cortava a cabeça dos nossos heróis de Krieg. Os super soldados, os Astarte, estavam lutando do lado dos traidores. Não é incomum ocorrer mal-entendidos, porque os Astarte, os super soldados, não seguem o comando militar. Então é bem comum eles não entender quem é que está atacando, quem é que está defendendo, quem é que está do lado do Império, quem é que não está. E acontece de vez em quando umas coisas assim, dos soldados, mesmo os leais ao Império, lutar contra as forças militares. É triste, mas acontece. E acreditou então que um capítulo dos super soldados tinha feito um mal entendido e estava enfrentando agora as forças militares. E no caso, esses super soldados dizimaram qualquer um que estava do outro lado das trincheiras aqui, que tinha conseguido fazer a penetração, explodiram todos
todos os Gorgons, os transportes enormes, e levaram os soldados de volta, fugindo alguns poucos sobreviventes que perceberam que era inútil e impossível manter essa posição, de volta para as linhas imperiais. E agora, o que fazer? Quando os relatórios sobre esses soldados chegaram no comando, foi tentado imediatamente identificar quem eram esses quem eram esses super soldados que tinham feito o honesto erro de lutar pelo inimigo. Como é que pode tu ser tão burro de não entender quem é a força leal ao Império? E foi tentado identificar os padrões na armadura, a cor e as coisas, mas não batia com nenhum super soldado imperial. Se não é um super soldado imperial, isso aí só significa uma coisa: é um super soldado traidor, é um Astarte do caos, é um marinheiro espacial caótico. Então, agora sim, a coisa ficou séria, não estava mais lidando apenas com um planeta rebelde, mas sim com um planeta herético, um planeta do caos. E quem é essa força militar caótica que estava ali? A Alpha Legion, a Legião da Hydra, a Legião do Subterfúgio, a Legião do Alfarius e do Omicron. Eu não consigo falar direito o nome dos dois, mas todo mundo na Legião da Alpha Legion é o Alfarius. Deixa eu te explicar como funciona. Toda legião tem o seu primarca. Do primarca vem a semente genética que faz os seus legionários. Por algum motivo, o primarca da Legião Alpha, infelizmente, nasceram dois. Eles são gêmeos. Um deles se chama Alfarius e o outro se chama Omicron. E eles são idênticos. E os super soldados criados com a semente genética deles também são muito parecidos com eles. Então, como tu não consegue identificar, e por eles terem sido gêmeos e terem a altura de um super soldado convencional, tu não sabe quem é o maldito Alfarius. E todos eles se chamam de Alfarius. Então, quem é o Alfarius? Nem mais o Alfarius sabe. Ninguém sabe quem ele é. Se ele morreu ou não, é uma dúvida que ainda está no ar. O que a gente sabe é que durante a heresia do Horus, um dos primários aqui, primarcas no caso, era leal ao imperador e o outro era leal ao caos. Qual deles morreu? Qual deles sobreviveu? A Legião Alpha é leal ou é traidora? Eles não dizem. E eles têm espiões dos dois lados. Eles têm espiões na Marinha Imperial, eles têm espiões na Inquisição, eles têm espiões na Guilda dos Navegadores, eles têm espiões nas outras legiões caóticas, eles estão em todos os lugares. E se tu identificar um deles e matar, meu amigo, assim como a Hydra, 2 ou 3 novos vão surgir no lugar. Essa é a Legião Alpha. E o comandante dos legionários que estavam aqui era o Arcus, o Sem Fé. Arcus, o Sem Fé, era o comandante aqui desses super soldados. E como que ele fez para chegar no planeta? Ele veio com a sua nave principal, uma nave muito antiga, a chamada Anarchy Hard, o coração da anarquia. Nome bonito para uma nave traidora. Eles se infiltraram dizendo que eram Astartes leais que vieram reforçar as tropas imperiais, só que eles desceram no porto espacial dos traidores. Filhos da mãe! Esses babacas aqui se infiltraram na força do cardeal e eu imagino o boost de moral que isso deu para os defensores. Agora sim, os filhos do imperador, os seus anjos da vingança, vieram para nos ajudar a levar a luta de volta àqueles heréticos. Então os traidores agora achavam que estavam do lado certo, a sua fé
confirmada com os super soldados a seu lado e o cardeal também. Provavelmente na cabeça dele, ele achava que eles realmente eram leais ao imperador e vieram ali para fazer a sua cruzada e levar a palavra dele para todos os lados. Ah, que homem de pouca visão, que pessoa burra. Mas no caso, é isso que faz a Alpha Legion. Eles trabalham com a enganação, com o subterfúgio e eles colocam as forças inimigas umas contra as outras. E agora que eles chegaram ali no planeta, entenderam a situação e a posição que eles estavam, fizeram um relato dos estoques que tinha lá embaixo de Vrax, eles mandaram uma mensagem no imaterial para várias outras legiões caóticas. Aqui vai ter uma luta e tanto. Aqui vai ter sangue para o Deus do sangue e vai ter uma pilhagem que nós vamos dividir com quem ajudar. E se tem algo que tu tem que falar dos guerreiros do caos, é que eles gostam de matar simplesmente por matar. E agora foi jogado o desafio aqui. Quem tem coragem, vem pra cá e luta. Quem não tem, vai ser abandonado como o covarde que é. A Legião Alfa chamou os traidores pra batalha. E, meu amigo, eles têm um jeitinho com as palavras e eu acredito que vai vir mais outros marinheiros do caos pra cá. Espero que não, pelo bem dos nossos soldados de Krieg. Mas agora que foi identificado então que eles eram super soldados traidores, chegou nas super competentes mãos do comandante Zulk, que ele leu isso aí e disse, não pode ser, bobagem, e ele não fez absolutamente nada, a não ser, é claro, quase ter um ataque cardíaco, ficar um pouco ansioso, o coração acelerou, ele ficou todo vermelho e suando frio, mas ele não fez nada. Felizmente, o mesmo relatório chegou na mão do comandante militante. Quem é o comandante militante? Seria o superior aos comandantes aqui da região, e quando ele leu esse relatório, ele sabia o que fazer, porque toda a ação de Space Marines, dos marinheiros espaciais traidores, vai para os oficiais maiores. Então, agora com esse relato em mão, ele enviou um pedido de ajuda. Para te ter autorização do uso dos super soldados, tu tem que ir para os senhores da Terra e eles têm que autorizar com o selo deles. O comandante, ele pode pedir, ele pode requisitar, mas ele nunca pode ordenar os super soldados para lutar do lado deles. Só que ele teve sorte, ele recebeu uma resposta de ninguém mais, ninguém menos do que o Supremo Grande Master dos Dark Angels. Os Dark Angels, os Anjos Negros do Lionel L. Johnson, não sei se você já o conhece, ele ainda não tinha voltado nesse momento aqui, e o Supremo Grandmaster é o Azrael. O Azrael é muito fodão. Pense num cara que leva uma legião inteira de traidores no solo aqui. Ele é muito forte. E ele usa tanto a arma quanto o elmo abençoado do Lionel L. Johnson. E ele vem pra cá para liderar uma força dos Dark Angels para eliminar essa ameaça pro Império. Nossa, os Dark Angels são legais, eles são do bem, que gente fina, eles vieram para cá para ajudar o pessoal imperial que estava sofrendo na mão dos traidores. Obrigado, Dark Angels, né? Óbvio que não. Os Dark Angels, de todas as legiões, eu acho que eles são uma das mais babacas. Por quê? Eles só fazem o que eles querem e eles têm a sua própria agenda e os seus próprios compromissos. Eles não estão nem aí se as forças imperiais estão morrendo, sofrendo ou tá difícil.
ou o plano do comandante militante ou do Zuka ali, o que eles querem é uma coisa só. Eles têm um objetivo: procurar os anjos caídos, aqueles Dark Angels que durante a heresia se bandearam para o lado do caos. E é isso que eles vão fazer, é isso que eles querem. Quando existem marinheiros espaciais do caos envolvido, eles vão para o campo de batalha para tentar capturar e depois torturar esses marinheiros especiais e descobrir aonde estão os membros dos antigos Dark Angels que traíram a sua legião. É isso que eles se importam, é isso que eles querem. E assim então, eles vieram sem falar nada, sem reportar para o comando de Krieg, exigindo que a Marinha Imperial só desse espaço para eles fazer o que eles queriam, e a Marinha Imperial, como obedece quem tem juízo, simplesmente foram para trás para deixar eles passar. E agora eles vieram com uma Battle Bard. A Battle Bard é uma nave enorme do Astarte chamada Anjo da Retribuição e 2 Strike Cruisers, que são umas naves menores, mas menores proporcionalmente falando a Battle Bard. Ainda assim elas são grandes, chamada Espada de Caliban e a Salvação. E uma pequena frota também de outras naves menores. E agora, vindo para o planeta em força, eles iriam virar o campo de batalha em pró do Império. Eles vão então descer ali junto com as forças de Krieg, invadir as defesas secundárias e ajudar a conquistar o planeta? Não, inocente! Eles não estão nem aí para as forças de Krieg ou o que o Império está fazendo. O que eles querem é isolar os traidores e capturar eles. Na verdade, eles não querem chegar nem perto dos soldados normais, porque eles vão atrapalhar a sua missão. Então agora, 500 Dark Angels, metade do capítulo veio para Vrax. 100 super soldados é o suficiente para conquistar um planeta. Eles vieram com 500. Esses monstros de armadura de ceramite também vieram com muito equipamento, veículos de transporte, aeronaves, veículos blindados de suporte indireto, auto-turrets, que são seria torretas automáticas, que seriam tipo uns pequenos drones de batalha para defender, além de várias motos de velocidade, que é um tipo de moto de batalha que eles utilizam para se mover muito rápido, mochilas a jato. Eles vieram com a sua força mais móvel possível para fazer ataques relâmpagos. Então, eu não queria estar na pele dos traidores, tendo que enfrentar 500 super soldados. Eu não sei quanto do pessoal ali da Alpha Legion tá nesse planeta, mas eu aposto que é menos que 500, porque isso aqui é muita força por uma coisa só. Considerando que Vrax era considerado um planeta minúsculo e um campo de batalha quase que insignificante, essa força toda de super soldados também aumentou a pressão do nosso querido comandante Zuki, porque não era normal. Os super soldados deviam saber algo que ele não estava sabendo, e esse, pelo menos para o lado dele, ele conseguiu explicar o porquê que demorou tanto. Se os Dark Angels tiveram que mandar 500, metade da sua força de batalha para cá, então ele obviamente foi dado ferramentas pequenas demais para lidar com o problema, por isso que ele estava atrás do cronograma e ele conseguiu liberar mais reforços e a formação de mais uma Line Corps, uma linha de infantaria e artilharia que vai vir de Krieg para cá. Então, além dos anjos, também vai vir mais uma Line Corps inteira, 4 regimentos totais para ajudar a liberar o planeta e reforçar as linhas dos soldados imperiais. Beleza, então tá. Os soldados ali de Krieg vão continuar batendo a cabeça na muralha, perdão. Deu um problema aqui. Me afoguei, desculpa.
Mas no caso, os Dark Angels, eles tinham o seu próprio plano. Como eles têm forças muito móveis, usando, seria como se fosse uma mistura de caça com bombardeio com um helicóptero de combate. Eles vão usar essas naves rápidas para colocar os seus soldados no terreno difícil ao sul. E depois de ser colocado no terreno difícil ao sul, eles vão invadir o porto por um local inacessível a seres humanos normais, porque os super soldados, para eles, uma ravina, assim, um buracão na montanha, ele simplesmente vai pular de um lado para o outro, ou usar uma mochila jato, ou escalar. Ele não está nem aí. Então, para um ser humano que levaria meses para escalar, ele sobe em questão de alguns minutos. Então, isso para eles, aquele terreno intransponível, ia ser fichinha. O que eles iriam fazer então? Como a maioria da artilharia dos traidores e as armas maiores estavam focadas em atacar os soldados imperiais, ele iria vir pelo outro flanco e atacar a barriga do inimigo, o ponto mais fraco, que seria o porto espacial. Obviamente, depois de tantos anos de batalha, deve haver ali várias trincheiras, pontos improvisados de defesa, metralhadoras nos blocos habitacionais e coisas assim. O que faria da vida dos soldados imperiais, nós meros humanos da guarda, um inferno. Porém, para os super soldados, que são virtualmente impermeáveis a tiros pequenos, eles não estão nem aí, e eles iriam dizimar essas defesas ali do porto, e no combate em um local isolado, eles que são mais ágeis, mais fortes, mais resistentes, quase que incansáveis, e com tempo de reação maior que um humano convencional, ia ser fichinha, matar defesa após defesa do porto espacial, destruir os pontos chaves da defesa antiaérea inimiga, e aos poucos tomar o porto espacial. E também o objetivo deles não era só dominar o porto para dizer que fizeram alguma coisa para ganhar o seu troféuzinho de participação. O objetivo deles era atrair as forças dos traidores, porque a única coisa que consegue matar uma companhia desse tamanho de super soldados são outros super soldados. Então ele obrigaria os traidores a aparecer, a mostrar a sua cara no porto espacial. E ali seria onde eles fariam a sua armadilha. Enquanto a força principal atacava o porto, uma força secundária iria destruir as 3 pontes de acesso. Sem as 3 pontes de acesso, o inimigo ficaria preso nessa região e agora ele seria obrigado a lutar com as forças do Azrael e dos Dark Angels. Então provavelmente o inimigo não imaginaria que teriam tantos e tantos e tantos soldados aqui, o que vai pegar eles de surpresa e eliminar as defesas. Era um plano inteligente, porém com um detalhe: destruindo essas pontes, tudo bem, tu vai cercar as tropas vraxianas que estão ali no porto, mas também tu vai deixar o porto completamente inútil quando o Império conseguir retomar, até que as pontes sejam refeitas. Mas retomar o planeta não é o objetivo dos Dark Angels. Dane-se, ele também não falou sobre o plano dele com os comandantes aqui locais, nem pediu a aprovação deles, o seu plano, suas regras. Os Dark Angels são meio babacas. Só um detalhe, eles iriam usar as naves aqui para colocar fora do alcance dos antiaéreos e depois chegar próximo do porto usando os seus veículos móveis de transporte. Porque a força antiaérea dos inimigos aqui no porto era muito grande. Depois que as forças terrestres neutralizassem a maioria dessas posições antiaéreas, aí sim eles poderiam ter o suporte aéreo próximo e ia facilitar também a sua vitória. Então, um plano inteligente dos Dark Angels, porém egoísta e sem coordenação com o resto do exército. E o problema é que a Legião Alpha
não é idiota. Eles são muito inteligentes, na verdade. E o que o comandante pensou? E o cardeal, quando ele descobriu que os Dark Angels estavam vindo, porque eles fizeram se mostrar que eles estavam ali, dava para ver das defesas dos traidores uma quantidade enorme de super soldados caindo do céu e indo em direção ao porto espacial. Então o cardeal desesperou e ele deu a ordem para a maioria das tropas abandonar o porto espacial, reforçar a segunda linha e reforçar a cidadela, porque ele achava que os soldados inimigos vinham cortar a sua cabeça. Mas a Alpha Legion aqui falou: calma, meu bom homem, não se preocupe, você sabe que você está do lado certo, a gente vai ter que levar a batalha até eles. Eles querem lutar pelo porto espacial, então é no porto espacial que nós vamos lutar. E ele garantiu para o cardeal que, junto com as forças móveis ali, aquelas que estavam sendo usadas para tampar os buracos nas trincheiras por todo esse tempo, eles iriam enfrentar esses super soldados heréticos no porto espacial, e eles só precisavam dessa força do cardeal, e o cardeal deu o ok. Então agora a Legião Alpha, junto com todas as forças móveis aqui do cardeal e as suas unidades mais de elite, iriam lutar no porto contra os Dark Angels. Se os Dark Angels querem lutar lá, luta eles vão ter. E aí, o que vai acontecer? No próximo episódio, meus amigos, a luta dos anjos no porto espacial. Não perca, vai ser legal. Será que o plano do Azrael vai dar certo? Será que eles vão capturar os traidores? Será que eles vão destruir as pontes e isolar o porto? Ou será que isso aqui vai ser uma armadilha? Só o tempo dirá. Espere, aguarde e você saberá. E meus amigos, eu só queria deixar aqui também alguns dos memes da Alpha Legion, porque eles são muito engraçados. Todos eles se chamam de Alférios, eles todos se infiltram nas outras legiões e nas defesas imperiais e nas outras warbands dos heréticos, e eles matam qualquer um a qualquer momento e pegam o que eles querem. Meu amigo, cuidado! Você pode estar sendo observado agora por uma cabeça da Hidra. Tudo de bom, vejo você na próxima e o Imperador protege.